Os pagãos me contaram suas fábulas, mas nada valem perante a vossa lei. Diante dos reis, falei de vossa aliança, sem me envergonhar. Meus queridos irmãos e irmãs, muito bom dia. Uma ótima terça-feira para você que me acompanha nesse dia de hoje. Eu sou Jean Dias e esse é o nosso Dia a Dia com a Palavra, o nosso momento de fé e de oração de cada dia. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui todas as manhãs para meditarmos e falarmos um pouquinho da Palavra de Deus e daquilo que Ele tem para nos dizer em cada dia. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, nesta terça-feira, dia 1º de junho do ano de 2021, nós meditaremos no Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximaram-se dele e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que não lisonjeias a ninguém. Por que não olhas para as aparências dos homens, mas ensinas o caminho de Deus segundo a verdade? É permitido que se pague o imposto a César ou não? Devemos ou não pagá-lo? Conhecendo-lhes a hipocrisia, respondeu-lhe Jesus: Por que me quereis armar um laço? Mostrai-me um denário. Apresentaram-lhe e ele perguntou-lhes: De quem é esta imagem e a inscrição? De César, responderam-lhe. Jesus então lhes replicou: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira em que a igreja celebra São Justino Mártir, nos é apresentado o evangelho que fala sobre o tributo a César. Mais uma vez, aqueles fariseus e herodianos tentavam fazer com que Jesus de alguma forma caísse nas ciladas que lhe preparavam. Eles não gostavam da forma com que Jesus dava os seus ensinamentos, porque fazia com que as pessoas começassem a perceber que tudo aquilo que Jesus ensinava era diferente daquilo que essas pessoas pregavam naquele tempo. Se muitos às vezes pregavam e dominavam o povo através do seu poder e através do dinheiro, Jesus ele chegava para mostrar que poderia haver uma forma diferente das coisas acontecerem. Que aquele Deus em que eles acreditavam, ele não precisava que as pessoas contribuíssem dessa forma, ou não precisavam que as pessoas se submetessem ao poder que vinha dos homens. Então, por isso, cada vez mais eles buscavam uma forma de fazer com que Jesus pudesse, de alguma forma, dizer uma palavra errada, uma atitude diferente, para que eles tivessem um motivo para condenar Jesus e assim poder colocá-lo à morte. Meus queridos irmãos, quando Jesus é questionado, quando Jesus é perguntado sobre se deveria pagar o imposto a César, se Jesus responde que sim, Jesus estaria indo contra o povo. Se Jesus responde que não, Jesus estaria indo contra o rei. E era isso que eles desejavam, que Jesus pudesse se colocar contra alguma das partes,
para que pudessem usar isso contra ele. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria e inteligência, e sabendo aquilo que se passava no coração daquelas pessoas, ele pede uma moeda. E ao olhar a moeda que tinha a inscrição de César, ele apenas nos diz: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E é isso que nós precisamos meditar nesse dia de hoje, meus irmãos. Estamos dando devidamente a Deus aquilo que é de Deus e dando aos homens aquilo que é dos homens? Será que nos nossos trabalhos, nas nossas atitudes, nós temos feito essa diferença de dar a Deus aquilo que é de Deus, dar aos homens aquilo que cabe aos homens? Porque em tudo aquilo que nós desenvolvemos, tudo aquilo que nós fazemos, nós temos aí a oportunidade de fazer essa diferenciação. Eu, no meu trabalho, eu preciso dar ao meu trabalho aquilo que é do meu trabalho. Eu, nos meus estudos, preciso dar aos meus estudos aquilo que lhe pertence. Eu, na minha casa, preciso dar à minha casa aquilo que lhe pertence. Mas nenhuma dessas coisas podem receber aquele que é único e exclusivamente de Deus. Será que você tem tido o seu tempo para dar a Deus aquilo que é de Deus? Será que você tem tido o discernimento de dar às outras coisas o que devem ser dados a elas? E é assim que Jesus, a cada dia, ele vai nos ensinando, porque a sua palavra é atual. Porque a palavra não passa. Porque Jesus não passa. Ele é e sempre será. E aí, meus queridos irmãos, que nós possamos meditar isso nesse dia de hoje. Será que estamos dando a Deus aquilo que é de Deus? Será que estamos dando aos homens aquilo que é dos homens? Meus queridos irmãos, hoje a igreja celebra a vida de São Justino Mártir. São Justino viveu na Palestina no 2º século. Leigo e professor de filosofia, encontrou a fé não pela pregação dos missionários, mas pela busca pessoal da verdade. Elaborou uma síntese do pensamento cristão em seus escritos, dos quais nos restam apenas 2, Apologias e Diálogo com Trifão. Seu exemplo, selado com o martírio, nos leve a seguir a verdade única, Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. São Justino, rogai por nós.